Estamos aqui juntinhos para correção da atividade que foi a semana passada para vocês fazerem na gramática. E foi mais uma atividade xerocopiada. Se o papai e a mamãe não imprimiu, vocês pegaram lá na escola, né? Então, na página 41... Não, na página 41, explica sílaba tônica, que é quase a mesma coisa que eu expliquei para vocês lá no YouTube. Na página 42, diz assim, leia. A coruja tem hábitos noturnos, esconde-se durante o dia. Quando anoitece, ela sai para caçar e consegue enxergar melhor do que nós em pleno dia. Isso é verdade, tá? Que palavras proparoxítona foi usada no texto? Vocês lembram que proparoxítonas, eu expliquei para vocês, a última é oxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima proparoxítona. Então, a palavrinha que nós temos aqui no texto é hábito, que é proparoxítona. Depois vem, qual destas palavras não é paroxítona? Coruja, coruja. Ela é paroxítona. Noturno também é paroxítona. Melhor é oxítona. Durante é paroxítona. Então, vocês vão marcar melhor, porque ela é oxítona. Qual dessas palavras não é monossílaba? Vocês lembram o que é monossílaba, né? Quando a palavra é classificada. Tem, sai, nós, dia. Então, monossílaba, dia. Encontre no texto o antônimo de. Antônimo. Diurnos, noturnos. Amanhece, anoitece. Copie do texto todas as palavras dissílabas paroxítonas. Elas têm que ser dissílabas e paroxítonas. Então, aqui no texto eu tenho dia, quando, ela, para, pleno, dia. Correto? Copie do texto todas as palavras dissílabas oxítonas. Elas têm que ser dissílabas e oxítonas. Caçar, aqui tem no texto, caçar e melhor. Quais dessas palavras são polissílabas? Consegue, escondendo, anoitece. Anoitece. 4 ou mais sílaba. E aí eu classifico como polissílaba. Então, é anoitece. Na página 43, fala sobre dígrafo, que eu lembrei para vocês, que é um grupo de letras que representa apenas um som. Ainda dei exemplo na aula passada lá, que está no YouTube, LH, RS, SS. E aqui tem, leia a tirinha. A escola não é um lugar ruim. É onde você aprende a se preparar para quando crescer. Mas eu já fiz teste vocacional e não tenho talento para a carreira de adulto. Então, quer dizer que ele quer ser criança a vida inteira, né? Copie as palavras com dígrafos que há no texto, depois circule os dígrafos. Então, vocês vão copiar aqui, bichinho, crescer, tenho e carreira. Certo? Circula lá, copia as palavras com dígrafos que há no texto, depois circule os dígrafos. Aqui, quando vocês copiarem, vocês vão circular os dígrafos. Bichinho, vocês vão circular CH e NH. Crescer, vocês vão circular SC. Tenho, vocês vão circular NH. E carreira, vocês vão circular RR, que são dígrafos. Combinado?
Letra B. Classifique as palavras que você copiou em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítona. Então, essas palavras aqui, as que você copiou aqui na letra A, você vai classificar elas aqui em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Oxítonas nós temos crescer. Paroxítonas nós temos bichinhos. Tenho carreira. E não tem nenhuma proparoxítona. Certo? Separe as sílabas destas palavras. Bichinhos. Tenho carreira. Crescer. Escreva mais 4 palavras que tenham os mesmos dígrafos que você circulou na primeira resposta. Vou dar uma sugestão para vocês. Chuva, senha, cacho, caminho, acrescentar, florescer, marreta, carro. Todas essas são. Combinado? E aí vamos para a página 44. A professora está sendo rápida porque ainda tem atividade na folha, tá? Ordene as letras e forme palavras com dígrafos. Aqui eu tenho galinha, que é o NH, quermesse, SS, máquina, QU, telhado, LH, ferradura, RR. Escreva as palavras que você formou em ordem alfabética. Então, vamos escrever elas primeira. Ferradura, galinha, máquina, quermesse e telhado. Qual dessas palavras tem 2 dígrafos? Circule esses dígrafos e separe as sílabas dessa palavra. Quermesse é a única palavra que tem 2 dígrafos. Ela tem o QU e o SS. E vocês vão separar aí na gramática de vocês. Qual dessas palavras é proparoxítona? Separe as sílabas dessa palavra. Máquina, máquina. Então, é essa palavra, tá? Em relação à ortografia, a nossa aula vai ficar muito longa. Então, ortografia, eu vou corrigir. Eu sei que vocês acertaram todas. Irei corrigir quando nos encontrarmos, que eu tenho certeza que será logo, logo. Vamos para nossa correção na folha. Olha só. A folha eu passei primeiro, uma que diz o seguinte: o que é sílaba tônica? Aí eu dei a resposta. Sílaba tônica são palavras que, ao pronunciar, você precisa aumentar a intensidade da voz. Essa palavra pode ou não ser acentuada, certo? Por exemplo, aí dei exemplo. Aí questão 1. Assinale a alternativa cujas palavras sejam todas proparoxítonas. Vocês vão lá para a letra E, porque é analítico, hipérbole e jurídico. Todas essas palavras na letra E são proparoxítona. A outra folha, deixa eu ver aqui. A outra folha tá aqui. Marque a alternativa cuja palavra é classificada como paroxítona de acordo com a sílaba tônica. A única que tem aqui é a letra A, que é a palavra urso. Então, vocês, se tiver marcado na letra A, ó, 10. 3. Qual alternativa a seguir tem as palavras classificadas na sequência? A sequência tem que ter a primeira oxítona, a segunda paroxítona, a terceira proparoxítona. Vai ser a questão A, porque eu tenho café, retrato e árvore. Se acertou, parabéns. Qual das palavras a seguir é proparoxítona? A única que é proparoxítona aqui é a letra C, que é médico. Muito fácil, né? Agora vamos para nossa outra folhinha, que diz assim: na tirinha abaixo, há 2 palavras oxítonas acentuadas e uma proparoxítona. Identifique-as e copie na linha abaixo. Aí tem um quadrinho com o Cebolinha. Ei, Cebolinha, você já soube
que a Mônica viajou? Já. E ele tá tristinho porque ela viajou? Ora, e por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. E nem aí ele responde, nem xingar ela, nem dar nós no seu coelhinho. Será que ela vai demorar muito para voltar? Os dois ficaram tristes com a falta da Mônica. Oxítona, vocês vão retirar de lá a palavra será e vão retirar demorar. Demorar. E a única palavra proparoxítona que tem aqui é Mônica. A outra diz diversão. Nestas 8 palavras está escondido um provérbio muito conhecido. Você poderá descobri-lo copiando a sílaba tônica de cada uma das letras, de cada uma das palavras, pela ordem. Então, a palavra barracão, eu vou escrever cão. No final vai ficar cão que só ladra, não morde. Se acertaram, que beleza! E a nossa última folhinha da nossa atividade é: classifique as palavras destacadas em paroxítonas e proparoxítonas. Está sempre em dúvida. Dúvida é proparoxítona. Por que duvida sempre daquilo que falo? Ó, dúvidas é proparoxítona. Duvida é paroxítona. Tomara que tenham acertado. Valido o documento e só depois você vai embora. Valido, valido, valido é paroxítona. Logo abaixo tem assim, esse documento não é válido. Válido é proparoxítona. Tem um público muito fiel, proparoxítona. Publico artigos em jornais e revistas. Publico é diferente de público. Público é proparoxítona. Publico é paroxítona. No final do ano, premio os melhores alunos. Paroxítona, premio. Os melhores alunos recebem um prêmio no final do ano, prêmio proparoxítona. Prêmio paroxítona. Prêmio proparoxítona. Retire do texto 3 palavras oxítonas e 3 palavras paroxítonas. Encontrei uma caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos. Nossas vidas em minhas mãos Nossas vidas em minhas mãos, agora tá cada parte dessa nossa história. E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora. E o que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar, e uma por uma eu vou ter que colar. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva, naquele segundo, eu pensei que até te odiava, mas respirei fundo e vi que eu te amava. Mas foi na hora da raiva, na hora da raiva. Oxítonas. Eu aqui, vocês podem ter encontrado outras palavras, porque tem várias palavras que são oxítonas aqui no texto. E tem várias que são paroxítonas. Eu escrevi as minhas como rasgar, cometi, encontrei. E paroxítona eu fiz rasgo, raiva, odiava. Então, espero que vocês tenham acertado todas as questões. Até a próxima aula. Um beijo!